Olá, pessoal. Agora a gente vai mostrar para vocês aqui, né, que o GeoGebra também pode ser utilizado para resolução de problemas. Então eu escolhi aqui um problema da prova da primeira fase da UBMEP, nível 3, do ano de 2019. É a questão 13. Então a gente vai resolver essa questão no GeoGebra. A ideia é utilizar mesmo os recursos que a gente já estudou, já aprendeu no GeoGebra para resolver o problema sem necessidade, né, de resolver esse problema aqui algebricamente. Nosso objetivo aqui é mais mostrar como utilizar o GeoGebra, né, como um auxílio aí, tanto para entender um problema ou para explicar um problema, apresentar e explicar um problema para os alunos em sala de aula, né? E até mesmo para a gente resolver enquanto professor, para depois obter a solução algébrica. Isso pode ajudar a gente a resolver problemas mais complicados às vezes, tá? Bom, então a gente tem o seguinte problema: um quadrado ABCD com 8 centímetros de lado. Eu já vou construir esse quadrado aqui no GeoGebra, tá? Então, nessa construção, eu vou habilitar só a parte positiva dos eixos. Então, eu venho aqui no símbolo aqui da engrenagem, né, da configurações, vou configurar a janela de visualização para que fique visível apenas a parte positiva dos eixos. Então, a direção positiva apenas para o eixo X e a mesma coisa aqui para o eixo Y, tá? Então, agora a gente vai construir aquele quadrado ABCD. O quadrado, vejam, o vértice vamos fazer igual está aqui, né, no desenho da questão. Então, eu vou digitar aqui no campo de entrada as coordenadas desses pontos, tá? O A tem coordenada, então, 0 para x e 8 para y, tecla Enter. O B tem coordenada 0, 0. O C tem coordenada 8, 0. E o ponto D igual, abre parênteses, primeira coordenada 8, segunda coordenada 8. Então eu tenho aqui já os 4 vértices do quadrado, tá? Eu posso fazer o quadrado já, então vou colocar aqui polígono ABCD. Vou clicar no A, no B, no C, D, e para terminar o polígono no primeiro ponto que a gente clicou, né? No caso, o ponto A. Beleza. A gente tem um quadrado. Esse quadrado aqui, eu vou clicar com o botão selecionar, né, ele clicando com o botão direito em propriedades. Eu vou vir aqui na aba cor e vou deixar com 0 de transparência, tá? Então eu só quero o contorno aqui, né? Beleza. Agora vamos voltar para o enunciado do problema e continuar a construção. Fala que o ponto P no interior do quadrado é tal que a área do triângulo APD, APD, a área desse triângulo aqui, é o dobro da área do triângulo ABP. ABP. Quer dizer, esse triângulo aqui na parte de cima tem uma área que é igual ao dobro da área desse triângulo aqui do lado do lado esquerdo aqui, beleza? Bom, continuando a leitura, diz que x é a distância em centímetros do ponto P ao lado AB. E pergunta qual é o gráfico da área da região destacada em cinza em função de x, em função da distância do ponto P ao lado AB do quadrado, ok? Bom, vamos entender uma coisa aqui, ó. Quando fala que a área desse triângulo aqui de cima é o dobro da área desse outro triângulo aqui do lado,
Qual o significado disso? Bom, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Se a gente tomar como base do triângulo ADP, né, o lado AD, então AD vai ser a base, né? Então a altura vai ser a distância do ponto P até o lado AD, ok? E se a gente tomar como base do triângulo que está aqui do lado esquerdo aqui, né? O lado AB, então a base desse triângulo é o lado AB, a altura é a distância do ponto P até o lado AB, no caso, a altura é o x, ok? Agora observe, como é um quadrado, AB é igual a AD. Então a base desses triângulos tem o mesmo comprimento, no caso 8. O que vai diferenciar a área deles então é a altura. Então, se esse triângulo aqui tem área igual ao dobro desse, né, lembrando que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, a gente conclui que a altura desse triângulo ADP tem que ser o dobro de x, o dobro da altura do triângulo ABP, tá bom? Então, a relação aqui que a gente precisava observar é essa. Muito bem, agora vamos continuar então a nossa construção. Para fazer essa construção, então, eu vou criar aqui um controle deslizante. Clicar em qualquer lugar aqui da janela de visualização, deixar ele aqui. Esse controle deslizante vai variar de 0 até 4. Tá? O incremento pode ser 0,01. Vou clicar em OK. Muito bem, tem aqui o controle deslizante variando de 0 até 4. Beleza, esse controle deslizante eu criei para definir a distância do ponto P até o lado AB. O 4 é o valor máximo que a gente pode considerar aqui, tá, pessoal? Ó, imagina o seguinte, se eu colocar a distância de P até o lado AB igual a 4, né? Vamos imaginar aqui no lado BC. Ele vai ser o ponto médio aqui do lado BC, 4. Né? E a altura do outro, e a distância desse ponto aqui até o lado AD tem que ser o dobro de 4, 8. Então, de fato, 4 é o valor máximo que a gente pode considerar, tá? Quando o ponto estiver aqui, ok? Muito bem. Agora vamos construir, então, o ponto, né? Que tem essas características. Então, para fazer esse ponto, eu poderia utilizar as coordenadas aqui, pessoal, tá? Mas eu vou fazer utilizando a ideia de translação por um vetor. Então, eu vou criar um vetor na direção do eixo x, com sentido positivo, tá? Vou criar um vetor aqui assim, ó, com comprimento igual a 1, tá? Um vetor unitário. E um outro vetor na direção do eixo y, só que no sentido negativo, tá? Orientado para baixo. Por que eu criei esses dois vetores? Porque eu estou pensando em pegar, a partir do ponto A aqui, fazer uma translação desse ponto para baixo, né? E para lateral, direita, ok? E de forma que o ponto resultante vai ter a seguinte característica: a distância do ponto aqui até o lado AB vai ser metade da distância desse ponto até o lado AD, ok? Então agora vamos fazer isso. Então veja, eu vou usar o controle deslizante que foi nomeado de E aqui, tá? Também vamos usar o comando transladar objeto por um vetor. Então eu quero transladar o objeto A pelo seguinte vetor, né? Eu quero que esse ponto aqui ele desça uma quantidade aqui que tem que ser o dobro depois do que ele vai andar para a direita. Então ele vai andar um fator aqui E vezes U, tá? E vezes U. Eu posso digitar asterisco para o vezes, tá? Vezes U. E depois eu vou digitar aqui mais, né?
o dobro de E, 2 vezes E, vezes o vetor que vai levar o ponto para baixo, que é, no caso, o vetor V. Ok? Então, olha só, ele pegou o ponto A, ele faz o ponto, né, andar E unidades para a direita, e depois ele faz o ponto andar, se mover 2 vezes E unidades para baixo, obtendo esse ponto aqui. Tá? Então, vou teclar Enter para criar esse ponto. Então, esse ponto, então, tem a propriedade que o enunciado impõe para a gente. A distância dele até o lado AB, né, é metade da distância dele até o lado AD. Beleza? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos destacar aqui a área cinza que o enunciado cita, né? Com a ferramenta polígono, eu vou selecionar aqui os vértices, né, desse polígono para destacar a região de interesse. Tem essa região de interesse aqui, tá? Para a figura ficar igual lá do enunciado, vou fazer esse segmento aqui, para a gente lembrar, né, da condição imposta pelo enunciado. Então, a área desse triângulo tem que ser o dobro da área desse, o que significa que a altura desse triângulo aqui é o dobro da altura do triângulo que está aqui do lado esquerdo, beleza? Então, se eu mover o controle deslizante agora, ó, aquele ponto ele também se move. Então, agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma ajustada aqui nessa janela. Agora eu posso já também esconder essa malha, não estou usando ela, para ficar mais limpa a janela de visualização. Vou mover aqui esses elementos que eu utilizei para cá, porque eu vou abrir uma outra janela aqui, tá? Eu vou abrir uma segunda janela de visualização. O GeoGebra tem esse recurso. Então, eu posso vir aqui, exibir, janela de visualização 2. Vou clicar aqui. Então, ela vai aparecer aqui do lado. Eu vou puxar aqui para ela aumentar, né? E aí eu tenho uma janela de visualização 2, que na verdade ela é a mesma coisa que a janela de visualização que a gente estava trabalhando anteriormente. Tá? A gente pode exibir qualquer elemento da janela de visualização original, aqui a primeira, na janela de visualização 2, se a gente quiser. E também a gente pode criar novos elementos que apareçam só na janela de visualização 2 ou só na janela de visualização, a primeira, né? Ou nas duas. A gente consegue configurar isso daí, tá? Então, na janela de visualização 2, o que eu quero que apareça aqui? Eu quero que apareça o gráfico, né, que foi pedido lá no exercício. Então, ele está perguntando qual é o gráfico da área da região destacada em cinza em função de x. Eu quero fazer o gráfico, tá, pessoal? Veja que o x, no caso, está sendo controlado aqui, ó, por esse controle deslizante, tá? Que está controlando justamente a distância do ponto A até o lado AB. Tudo bem? Então, isso aqui é o nosso x, é o x lá do enunciado, beleza? Então, eu quero criar o gráfico, né, da área em função de x. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um ponto aqui, né, que tem como coordenadas o x em questão vai ser o valor de E, né? Tem como coordenado o valor do E, e a área da região cinza, tá? Essa área aqui é expressa pelo polígono nomeado Q2. Então, Q2 é a área. Então, vamos lá. O que eu vou digitar aqui? Um ponto, né, é escrito como um par ordenado. Então, abre parênteses. A primeira coordenada tem que ser o x. Eu quero a área em função de x. Lembrando que o x significa a distância do ponto A' até o lado AB. No nosso caso, está representado pelo controle deslizante, que foi nomeado de E. Então, eu vou digitar E, vírgula. A segunda coordenada é a área desse polígono, que é o Q2. Então, vou digitar Q2 lá no campo de entrada, aqui, lá em cima. Estou digitando. E vou
Eu vou nomear aqui esse ponto de P, tá? Então, eu vou colocar aqui para o GeoGebra não nomear automaticamente, eu quero que ele chamar esse ponto de P. Então, eu posso digitar aqui P igual ao ponto de coordenadas E e Q2. Então, ele criou esse ponto, tá? Onde que está o ponto? Ele não apareceu aqui, por quê? Porque a coordenada y dele é 46, alguma coisa, então ele está lá para cima, tá? Vamos clicar com o botão direito nesse ponto e acessar as propriedades aqui. Vamos na aba Avançado para analisar aqui onde ele está sendo exibido, né? Ele está sendo exibido aqui, ó, só na janela de visualização, mas eu quero que ele seja exibido na janela de visualização 2, não precisa ser exibido na janela de visualização, tá? Então, por aqui que a gente controla isso. Lembrando que eu selecionei ele ali, né, para mudar essa propriedade aqui nas configurações, né, de objetos, tá? Bom, vou fechar essa janela agora, tá? Ele está aqui. Para a gente visualizar ele, como ele está muito para cima, a gente vai degenerar o eixo Y aqui. Então, seleciona a ferramenta Mover Janela de Visualização, posiciona aqui no eixo X até aparecer as setinhas, ó, clica e arrasta, no caso para baixo, né, até a gente conseguir enxergar o ponto de interesse. Olha lá, apareceu o ponto P, tá? Vou mover essa janela um pouquinho para baixo. Posso inclusive aumentar agora aqui. Beleza? Bom, vamos só ver qual que seria, né, o valor mais alto de P. O valor mais alto de P vai ocorrer aqui, quando o E é zero, né? Então, eu vou degenerar mais para a gente sempre ter a visualização desse ponto P aqui, tá? Então, beleza. Dessa maneira, o P vai estar sempre na janela aqui, sempre visível nessa janela de visualização 2. Outra coisa, aproveitando, né, esse P, né, ele vai variar aqui em relação ao eixo X pouco, né? Então, vamos ver ali, ó, até onde ele vai, ó. Ele vem até, tá vendo? Até o 4. Então, eu posso degenerar também esse eixo, né, para explorar melhor essa característica aí, né? Então, posso colocar até aqui mais ou menos. Beleza, muito bem. Agora eu vou criar o gráfico. Para criar o gráfico, pessoal, eu vou usar a ferramenta Lugar Geométrico, só que eu vou usar ela por linha de comando, tá? Então agora vamos entender aqui qual é o lugar geométrico do ponto P. O ponto P, ele se movimenta, ele depende do quê? Do valor do controle deslizante. Ó, é o controle deslizante que faz o ponto P, né, variar ali, mudar de posição, né? Então, agora, para criar o lugar geométrico, né, se eu fosse usar a ferramenta aqui, lugar geométrico, ó, eu teria que selecionar o ponto P, que é o ponto sobre o lugar geométrico, e depois o ponto sobre o objeto ou o controle deslizante. Nesse caso, teria que selecionar esse controle deslizante, tá? Se eu fizer isso usando essa ferramenta, ele vai criar o lugar geométrico na janela de visualização, aqui a primeira. Por quê? Porque eu vou clicar por último nessa janela. Então, ele vai entender que é para criar aqui, que a janela vai ficar selecionada aqui por último. Então, ele vai criar aqui. Mas eu quero criar nessa janela. Então, para não ter que mudar as propriedades lá, o que eu faço? Ó, se eu clicar aqui, ó, a janela de visualização original ela vai ficar em negrito, né? Significa que ela está selecionada. Se eu clicar aqui, eu estou com a janela de visualização 2 selecionada apenas e a outra não. Então, dessa maneira, eu vou criar o lugar geométrico só aqui, na janela de visualização 2. Então, vou usar o campo de entrada para isso, tá? Lugar geométrico, vou digitar o comando lugar geométrico e vou escolher aqui, ó, lugar geométrico, ponto do lugar geométrico e controle deslizante, tá? A segunda sintaxe, né, que indica que a gente tem que digitar primeiro o ponto do lugar geométrico, que é o P,
e depois o nome do controle deslizante, que é E. Aí tecla Enter, pronto, ele criou aqui o lugar geométrico do ponto P, que nesse caso, né, corresponde ao gráfico procurado. Então a gente já sabe qual é o gráfico procurado aqui, pessoal. Vamos só observar, né, quais são os limites aqui, né, ó, desse gráfico. Então aqui nós vamos ter que o ponto P ele tem coordenadas 0 e 64. Tá? Então a área máxima é 64, que corresponde à área total do quadrado. Né? E a área mínima seria representada nesse ponto aqui, pessoal, né? Que nesse caso, ó, o ponto P, deixa eu fazer o seguinte, ó, vou colocar o ponto P aqui para mostrar as coordenadas dele melhor. Posso até aumentar um pouco o tamanho desse texto. Pronto, aí sim. Agora, então, observa lá, ó, movimentando ali ó, o ponto, a gente vai ter a primeira coordenada é o x, quer dizer, a distância desse ponto A' até o lado AB do quadrado, né? E a segunda coordenada representa a área dessa região aqui. Beleza, pessoal? Então, olha só, a área vai ser máxima quando eu tiver uma distância, um x igual a zero, né? E aí eu vou ter a área do quadrado inteiro, que é o lado do quadrado vezes ele mesmo, ou seja, 8 vezes 8, 64. E a área vai ser mínima quando a distância, né, x lá do enunciado for igual a 4. Ó. Então, a distância desse ponto aqui, a linha até o lado AB é 4. E nesse caso, a área da região, né, aqui em cinza vai ser mínima, vai ser 16. Ok? Então, esse ponto aqui, ó, ele está limitado aqui para x para 4. E ele corresponde à coordenada y igual a 16. Então vamos ver agora a resposta, pessoal. A gente já sabe como que é o gráfico, né? Vamos ver quais são as alternativas. Ó. Não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, não é a letra D, é a letra E. Ó. Tá vendo? 64, 0,64, vem até 4,16.